Se me perguntassem qual é o momento mais doloroso na vida de uma mulher, eu não diria que é a pobreza. Para mim, o momento mais doloroso foi uma noite úmida no final de março, numa velha casa alugada no Cacém, quando a minha sogra atirou um saco com a minha roupa para o pátio molhado. E o meu marido, com quem eu vivia há 14 anos, ficou imóvel e apenas disse: "Vai-te embora por uns dias, deixa a minha mãe acalmar-se." Naquele momento não tinha dinheiro, não tinha onde dormir e nem sequer podia levar a minha filha comigo. Apenas apertava contra o peito uma pasta com documentos para procurar emprego, que preparara com antecedência, e atravessei o portão frio de ferro. Nessa altura, eu não sabia que o dia em que fui expulsa, sem pertences e sem proteção, me levaria à empresa Luso Frio, e que logo na primeira reunião, quando eu pensasse que o jovem diretor-geral olhava para mim de cima para baixo, ele de repente empalideceria e perguntaria: "Desculpe, a sua mãe não se chamava Ana Maria Costa?" Mas antes dessa pergunta, eu tive de sobreviver a uma noite que parecia impossível de piorar. Naquele dia, nos arredores de Lisboa, o tempo estava pesado e úmido. O chão de mosaico da nossa casa parecia sempre molhado, por mais que se limpasse. Lá fora, uma chuva miudinha caía. As gotas pendiam dos fios elétricos e o ar era tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca. Eu estava a estufar pescada com batatas na cozinha quando o telemóvel do meu marido, o Vitor, tocou repetidamente e o seu rosto ficou logo cinzento ao olhar para o ecrã. A minha sogra, a Dona Graça, estava sentada na varanda a descascar legumes. Ela também parou. "Quem é outra vez?" perguntou ela de forma brusca. O Vitor chegou-se mais perto da porta para atender, mas a nossa casa era pequena. A voz do outro lado da linha chegou na mesma à cozinha. "Vitor, tu só fazes promessas. Se amanhã não houver dinheiro, mando aí pessoas para te levarem os bens. Depois não digas que não avisei." A Matilde, a minha filha de 12 anos que estava a estudar no quarto, afastou a cortina da porta e espreitou. Tinha apenas 12 anos, mas os seus olhos já estavam habituados às chamadas de adultos a cobrar dívidas. O Vitor desligou a chamada e suspirou pesadamente. A Dona Graça atirou os legumes descascados para a tigela. "Quanto mais? O prazo ainda nem chegou." "Mãe, eles estão só a fazer pressão. O prazo não chegou, mas já tem a lata de ligar para casa. Tu, afinal, como é que trabalhas?" Eu tirei o tacho do fogão e disse baixinho: "Vitor, logo à noite tenta ligar outra vez e chegar a um acordo. Ainda me sobra um pouco do biscate que fiz na loja de materiais de construção. Amanhã peço um adiantamento ao patrão." A Dona Graça virou-se imediatamente para mim. "Tu cala-te. Os teus trocos vão tapar que buraco? Falas como se fosses a chefe de família." Eu calei-me. No nosso meio, ensinam a nora desde o primeiro dia a engolir sapos e a manter a paz na família. Mas se ficarmos caladas durante muito tempo, as pessoas começam a pensar que não sentimos dor. A Dona Graça apontou-me o dedo à cara. "Desde que entraste nesta casa, o meu filho tem caído cada vez mais baixo. Depois de casar contigo, as dívidas dos materiais de construção nunca foram pagas. Agora são as dívidas das peças. Tu trouxeste azar a esta casa." Estas palavras espetaram-se no meu peito como agulhas finas. Em 14 anos de casamento, nunca vivi à custa deles. Trabalhei, cozinhei, poupei, contei cada cêntimo nas compras. Mas aos olhos dela, tudo o que eu fazia era mais leve do que o fumo da cozinha. A Dona Graça levantou-se e foi direta ao nosso quarto. Assustei-me e fui atrás dela. "Mãe, o que está a fazer?" Ela escancarou o roupeiro, tirou as minhas coisas e começou a atirar, lá para cima da cama, umas camisolas velhas de trabalho, uma camisola de lã com os cotovelos rombos, um lenço de seda que ficara da minha falecida mãe. Tudo isso ela meteu num grande saco do lixo. Eu tentei segurar o saco. "Mãe, se está zangada, rale comigo, mas não faça isso à frente da sua neta." Ela empurrou a minha mão. "Esta casa não tem a obrigação de manter uma nora que traz azar. Põe-te daqui para fora agora mesmo." A Matilde correu e agarrou-se ao meu braço. "Avó, para onde é que a mãe vai?" A Dona Graça puxou-a bruscamente para si. A voz dela era afiada como uma faca. "Para o quarto e vai fazer os trabalhos de casa. Isto são assuntos de adultos. As crianças pequenas não se metem. Não expulses a mãe, avó." A Matilde começou a chorar de medo. Eu queria abraçá-la,
mas a Dona Graça já a tinha empurrado para o quarto e fechado a porta por fora com o trinco. O estalo seco da fechadura soou como se tivessem trancado todo o meu coração naquele quarto. Ela arrastou o saco com a minha roupa para o pátio e atirou-o rudemente para o cimento molhado. A chuva caiu em cima do saco. A água espirrou. O plástico fino rasgou-se. As coisas caíram e sujaram-se na lama. Virei-me para o meu marido. O Vítor estava junto à mesa de jantar. O seu rosto estava cansado e irritado, mas ele não se moveu. Vítor, olha bem. A tua mãe está a atirar as coisas da tua mulher para a rua. Ele desviou o olhar. Vai-te embora por uns dias. Deixa a mãe acalmar-se. Depois falamos. Apenas uma frase. E nesse instante percebi que tinha perdido. Não para a Dona Graça, mas para a confiança que dediquei a este homem durante 14 anos. Sorri com amargura e fiquei com um sabor amargo na boca. Ir embora. Para onde é que eu vou? Ele ficou calado. Não sabia para onde eu devia ir, mas mesmo assim mandou-me embora. A Dona Graça estava debaixo do alpendre, de braços cruzados. És uma mulher adulta, tens pernas, chegas lá sozinha. Não faças um espetáculo aqui. Quando me casei, eu chamava-a de mãe. Limpei a garganta por causa do choro contido, com o coração puro. Em todas as festas de família, funerais, encontros de parentes, a cozinha ficava a meu cargo. Mas agora, quando o seu filho se viu endividado, fui eu a ser empurrada para o pátio, debaixo de chuva. Não implorei. Voltei para o quarto. Tirei um pequeno saco de pano que guardava no fundo do roupeiro. Lá dentro estavam o cartão de cidadão, a cópia da certidão de nascimento da Matilde e uma pasta com documentos para procurar emprego, preparada há um mês. Não imaginava que essa pasta seria a única coisa a ajudar-me a sair daquela casa sem desabar ali mesmo. Aproximei-me da porta do quarto da minha filha e encostei a palma da mão na madeira. Matilde, ouve a mãe. Vou sair por pouco tempo. Porta-te bem. Não discutas com a avó. Não tenhas medo, ouviste? Do outro lado da porta, ela soluçava. Mamã, leva-me contigo. A minha vontade era deitar a porta abaixo e levar, lá imediatamente, mas de mãos vazias, com a roupa molhada e sem teto, eu não tinha nada. Com que é que eu a iria proteger? Se a arrastasse para a chuva noturna, a primeira a sofrer seria ela. Encostei os lábios à fresta e obriguei a minha voz a soar calma. Eu ligo-te, prometo. Atrás de mim, a Dona Graça riu-se com desprezo. Belas promessas. Vais voltar a rastejar para aqui à procura de pão. Não voltes. Virei-me e olhei para o Vítor. Lembra-te desta noite. Não fui eu que saí de casa. A tua mãe expulsou-me, e tu ficaste a olhar. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas calou-se novamente, e o seu silêncio foi mais frio do que a chuva lá fora. Agachei-me e comecei a apanhar as coisas uma a uma. O lenço da minha mãe estava encharcado. Espreme-o com cuidado, dobrei-o e coloquei-o por cima da pasta de documentos, que apertei com força contra o peito. Depois saí pelo portão. O ferro bateu atrás de mim de forma seca e impiedosa. Não sabia onde ia dormir essa noite. Não sabia o que ia comer amanhã. Mas sabia de uma coisa com certeza. Se ficasse ali, perderia os últimos restos da minha própria dignidade. Caminhei pela ruela estreita. A água da chuva entranhava-se nos chinelos de borracha baratos. O frio mordia-me as plantas dos pés. O saco com a roupa molhada arrastava-se junto à perna, ficando cada vez mais pesado. Eu apertava a pasta de documentos contra o peito como se abraçasse a única esperança de sobreviver. A casa da minha sogra desapareceu atrás do cortinado de chuva. Não olhei para trás. Tinha medo que, se olhasse para trás, ouviria o choro da Matilde, o meu coração cederia, e eu voltar-me-ia a colocar diante do portão, implorando para me deixarem entrar como se a culpa fosse minha. Abriguei-me debaixo do toldo de um quiosque fechado. Restava muito pouca bateria no telemóvel. Liguei a Mariana, uma amiga dos tempos de escola. Já há muito tempo que apenas trocávamos mensagens curtas nas festas. Mas quando carreguei para ligar, a minha garganta apertou-se como se estivesse a ligar a pessoa mais próxima do mundo. A Mariana atendeu depressa. Estou, Lena, por que a esta hora? O que aconteceu? Eu quis responder calmamente, mas a chuva batia no telhado de zinco, e uma melodia triste pareceu invadir os meus pensamentos, fazendo-me quebrar a voz. Mariana, expulsaram-me de casa.
Posso dormir na tua casa esta noite? Do outro lado, fez-se silêncio por uns segundos. Depois, a Mariana perguntou com preocupação: Onde estás agora? Eu disse-lhe o nome da rua. Ela não perguntou quem tinha razão e quem não tinha. Fica aí, não saias. Eu vou buscar-te. Com esta chuva apanhas uma doença. Não passaram nem 20 minutos. A Mariana chegou numa velha scooter. O seu impermeável agitava-se com o vento. Ao ver-me com o saco molhado, soltou um palavrão baixinho. Meu Deus, Lena, tu és uma pessoa ou um esfregão? Eles deitaram-te completamente abaixo, e com estas palavras, as minhas lágrimas quase jorraram. Era estranho. Passei o dia a aguentar os insultos da minha sogra, mas uma única frase de compaixão de uma amiga quase me quebrou. A Mariana prendeu o meu saco na frente da scooter e deu-me um impermeável de reserva. O quarto dela ficava perto da zona industrial, numa fila de casas velhas com telhados de chapa. Tinha apenas uns 10 metros quadrados. Uma cama estreita, um fogareiro elétrico, alguns cabides, uma ventoinha que rangia a cada volta. Mas quando passei a porta, senti mais calor do que na casa de onde acabara de ser expulsa. A Mariana fechou a porta e enfiou-me uma toalha seca nas mãos. Limpa o cabelo. Vou já fazer uma massa com ovo e cebola. Não é um jantar de reis, mas depois de comeres pelo menos terás forças para viver. Sentei-me na beira da cama, ainda a segurar a pasta com as duas mãos. A Mariana olhou para ela e suspirou. Foste expulsa, mas levaste os documentos para trabalhar. Até a tua desgraça é organizada. Sorri de forma torta. Eu preparei-os há um mês. Queria arranjar um biscate para ajudar o Vítor a pagar as dívidas. Não pensei que me fizessem falta a mim mesma. A Mariana ligou o fogareiro e partiu um ovo para um tacho. O cheiro a cebola frita fez o meu estômago encolher dolorosamente. Desde manhã que não comia uma migalha. A comida em casa ficara intocada. A pescada que eu preparara nunca chegou à mesa, e a mulher que a cozinhou já fora expulsa. Contei tudo a Mariana. A chamada do cobrador de dívidas, as palavras da dona Graça de que eu trazia azar, o saco de roupa no pátio molhado, o Vítor a mandar-me simplesmente embora. Quando cheguei à parte em que trancaram a Matilde no quarto, não aguentei mais. Ela pediu para a levar comigo. Mariana, mas eu não tive coragem. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não sei o que vai ser de amanhã. Tive medo que, como mãe, só a arrastasse para uma desgraça ainda maior. A Mariana colocou a tigela à minha frente. Come primeiro. De estômago vazio a cabeça não funciona. Peguei no garfo. As lágrimas caíam diretamente na massa. A Mariana não me consolou com palavras vazias. Sentou-se ao meu lado, deixou-me chorar um pouco e depois disse: Lena, se queres levar a tua filha, precisas de alojamento, trabalho e rendimento. Se voltares lá agora e começares a gritar, eles vão dizer que estás a fazer um escândalo e usar isso para prender a Matilde com ainda mais força. Eu sabia que ela tinha razão, mas saber a verdade não diminui a dor. Peguei no telemóvel e liguei para a Matilde. Chamou várias vezes, depois desligaram a chamada. Liguei de novo, mas a linha estava ocupada. 1 minuto depois, chegou uma mensagem do número da minha filha. Mãe, não ligues mais. A avó disse que te foste embora. Olhei para aquelas palavras e o meu coração pareceu ser esmagado por uma mão. A Matilde nunca me escrevera com tanta frieza. Eu sabia que muito provavelmente não tinha sido ela a escrever ou escrevera sob pressão, mas cada letra cortava na mesma. A Mariana pegou no meu telemóvel e pousou-o na mesa. Hoje não ligues mais. Quanto mais ligares, mais eles sentirão que tenho poder. Amanhã pensamos. Tenho medo que a minha filha pense que a abandonei. Ela é tua filha. Ela vai perceber. Mas para ela perceber, primeiro tens de sobreviver e erguer-te. Comi a massa em silêncio. Já estava ensopada. O caldo estava demasiado salgado das lágrimas. Mas foi a primeira refeição do dia, após a qual senti que era tratada como um ser humano. Depois de jantar, a Mariana tirou da mala um anúncio de emprego a machucado. A Lusofrio procura funcionário para o armazém. Inserção de guias de remessa antigas. Verificação de dados. Vi o anúncio no placar de a porta da fábrica. Tu trabalhaste na loja de construção, gerias o estoque, conheces mercadoria, sabes verificar faturas. Tenta. Olhei para a folha. No topo estava impresso o nome da empresa. Embaixo, os requisitos.
Atenção aos detalhes, honestidade, conhecimentos básicos de informática. Sorri com amargura, quase 40 anos. Pouca escolaridade, roupa gasta, sapatos a descolar. Quem é que precisa de mim? A Mariana parecia ler os meus pensamentos. Não te humilhes só para facilitar a vida aos outros. Eles precisam de um trabalhador, não de uma rainha da beleza. E a vida às vezes é uma coisa estranha. Uma porta fecha-se-te na cara, mas outra pode abrir-se onde menos esperas. Alisei a pasta com os documentos e verifiquei o conteúdo. O cartão de cidadão estava seco. O currículo amarrotou ligeiramente nos cantos. A cópia dos documentos estava legível. Sequei as partes úmidas com um guardanapo e o meu coração foi acalmando pouco a pouco. Nessa noite, a Mariana pôs um tapete no chão e quis dar-me a cama. Eu recusei. Discutimos um pouco e depois acabamos por nos arranjar as duas na cama estreita dela. Lá fora, a chuva continuava a bater no telhado de zinco, mas agora já não soava como um exílio, e sim como o ritmo pesado de um começo, que nasce através da dor. Perto da manhã, quando a Mariana adormeceu, fiquei deitada de olhos abertos a olhar para o teto. Via incessantemente o rosto da Matilde, a porta fechada com o trinco e o olhar desviado do Vitor. A dor não passava, mas no fundo da minha alma algo começou a endurecer. Prometi a mim mesma: amanhã vou procurar trabalho. Não para provar à família do meu marido o que valho, mas para provar à minha filha que a sua mãe, mesmo expulsa de casa, não desiste assim tão facilmente. A partir dessa noite, comecei a construir um telhado de novo para mim e para a minha filha. O céu estava apenas a começar a ficar rosado quando a Mariana me acordou. No quarto apertado ainda cheirava a massa de ontem perto do pequeno fogareiro. Sentei-me. A minha cabeça estava pesada, como se lhe tivessem posto uma pedra em cima. Quase não dormi de noite, mas não me permiti ficar deitada. A mulher que foi expulsa de casa ontem não tem o luxo de ter preguiça. A Mariana colocou à minha frente uma camisa branca, passada a ferro o melhor que pôde. Veste isto, é um bocado grande, mas está limpa. Para uma entrevista o rosto deve parecer um pouco mais iluminado. Mesmo na desgraça é preciso manter as aparências. Olhei para os meus sapatos. A biqueira de um estava a descolar. A Mariana tirou uma bisnaga de cola, colou à pressa e desatou a rir. Não te preocupes, que olhem para a tua competência, não para a ponta do sapato. E se olharem só para os sapatos, então essa empresa não te merece. Dei um sorriso fraco. As piadas dela não tornavam a minha vida mais leve, mas davam-me espaço para respirar. Perto do início da manhã, a Mariana levou-me até a Lusofrio, na zona industrial do Carregado. O edifício não era muito grande, mas limpo. O letreiro azul escuro destacava-se contra o céu nublado. As pessoas entravam e saíam com fardas impecáveis e crachás ao pescoço. Todos caminhavam depressa, como se soubessem exatamente para onde iam, e eu ali estava à porta, a apertar a pasta, a sentir-me como alguém que apanhou o autocarro errado e foi parar a um bairro desconhecido. A Mariana deu-me uma palmada no ombro. Vai, eles não te comem. Respirei fundo e passei pelas portas de vidro. A recepcionista perguntou qual era o assunto. Disse que queria entregar os documentos para a vaga de funcionária de armazém, para a introdução de guias de remessa. Ela sorriu, deu-me um formulário e pediu-me para aguardar. Enquanto estava sentada na recepção, olhei para a camisa. O segundo botão estava meio solto, talvez por a roupa ser velha e por me ter vestido à pressa. Ajeitei a gola, sem reparar que a minha corrente de prata com o pendente tinha escorregado para fora. Era a única joia que usava sempre. Não porque fosse cara, mas porque a minha mãe, antes de morrer, disse: não a percas. Passados alguns minutos, saiu um homem na casa dos 40 anos. Apresentou-se como o Sr. Paulo, o chefe do armazém. Olhou para os meus documentos, perguntou-me o que sabia fazer, se conseguia fazer o controle de entradas e saídas de mercadorias, se sabia usar o computador. Respondi honestamente: com programas modernos não sou mestre, mas durante quase 8 anos ajudei numa loja de materiais de construção. Estou habituada a verificar mercadoria, conferir guias, anotar dívidas e pagamentos, e não tenho medo de aprender. O Sr. Paulo acenou com a cabeça. A empresa está agora a organizar arquivos antigos. Aqui é mais importante a atenção ao detalhe do que saber falar bonito. Aguarde um pouco.
Hoje o diretor-geral quer falar com alguns candidatos que tenham experiência prática. Fiquei confusa. O diretor-geral comigo? Eu vim só para o armazém. O senhor Paulo sorriu. Neste momento, há divergências nos dados do armazém. Por isso ele está a acompanhar o processo pessoalmente. Não se preocupe. É fácil dizer não se preocupe. Fiquei sentada mais uns minutos, com as palmas das mãos suadas. Nunca pensei que entraria no gabinete do diretor-geral de uma empresa que trabalha com equipamentos de frio industrial. A porta abriu-se. Uma funcionária dos recursos humanos convidou-me a entrar. O homem, a secretária, chamava-se André Silva. Parecia mais novo do que eu imaginava. Tinha um rosto calmo, mas sem aquele sorriso forçado. Camisa cinzenta, mangas dobradas com cuidado, uma pilha de documentos e relatórios grossos à sua frente. Levantou a cabeça e olhou para mim. Inclinei-me ligeiramente. Bom dia. O meu nome é Helena Costa. Vim para a entrevista para a vaga de funcionária de armazém. Quando me inclinei, a gola da camisa descaiu e o pendente de prata escorregou para fora. Não tive tempo de o endireitar, porque vi o olhar do André fixar-se. Ele olhava diretamente para o meu peito. A sua expressão mudou. O sangue subiu-me à cabeça. Depois de tudo o que passara ontem, a minha dignidade era como uma ferida aberta. Pensei que ali também encontraria um homem que olhava para a mulher como um objeto. Endireitei bruscamente a gola. Está a olhar para o quê? O André não respondeu logo. Levantou-se. Os seus olhos continuavam pregados ao pendente. Fiquei ainda mais zangada. Toda a dor acumulada explodiu dentro de mim. Dei um passo em frente. A minha mão direita tremia. Se me chamou aqui para me humilhar, não preciso deste emprego. A funcionária dos recursos humanos empalideceu. O senhor Paulo também quis intervir, mas o André disse de repente com uma voz rouca: "Espere, por favor." Fiquei imóvel. Naquele por favor não havia escárnio nem malícia. O André apontou para a minha corrente, mas baixou logo a mão, como se tivesse medo que eu voltasse a compreender. Lumal. Eu não estava a olhar da forma que pensou, estava a olhar para o pendente. Embaixo tem uma rachadela na diagonal, e na parte de trás, se o virar para a luz, vê-se vagamente a letra A. Fiquei de pedra. O gabinete ficou silencioso. Baixei os olhos para o pendente. Na parte de trás estava de facto uma letra A quase apagada, que ninguém poderia ver se não o tivesse segurado nas mãos. Levantei a cabeça, ainda na defensiva, mas a voz tremeu-me. Como es que sabe? O André olhava para mim, e os seus olhos ficaram rapidamente vermelhos. O homem que, há um minuto, parecia rigoroso e composto, de repente mal se conseguia controlar. Qual era o nome da sua mãe? Ana Maria Costa. Um frio percorreu-me a espinha. O nome da minha mãe não constava nos meus documentos. Não havia motivo para o diretor-geral saber. A minha mãe morrera há vários anos. Passara toda a sua vida com simplicidade numa aldeia no Alentejo, e além da família, quase ninguém dizia esse nome. Recuei meio passo. Quem é o senhor? O André não se aproximou. Abriu a gaveta da secretária, tirou uma velha caixa de madeira e colocou-a à sua frente. As mãos tremiam-lhe tanto que a caixa bateu com estrondo na superfície de vidro. Não tenho a certeza, mas ando há mais de 30 anos à procura de uma pessoa com esse pendente. Eu olhei para a caixa de madeira e o meu coração bateu com tanta força que chegou a doer. Na minha cabeça ecoou de repente a voz fraca da minha mãe quando estava deitada no seu leito de morte. Lena, se algum dia alguém reconhecer este pendente, tens de lhe fazer uma pergunta. Fiquei com um nó na garganta. Essa pergunta ficou presa dentro de mim, parecia distante e aterradora. O André, parado à minha frente, deixou de ser o diretor-geral. Eu deixei de ser a mulher expulsa de casa em busca de trabalho. Entre nós restou apenas a velha corrente, o nome da minha mãe e um segredo que lentamente abria a porta. Olhei para a caixa de madeira na secretária. As minhas mãos ficaram geladas. Atrás da parede de vidro do gabinete, os funcionários continuavam a passar pelo corredor. Em algum lugar zumbia uma impressora, mas dentro daquela sala tudo pareceu desacelerar. Aquela única pergunta do André Silva fez-me esquecer que viera a uma entrevista e que apenas na noite anterior fora posta na rua pela minha sogra. A sua mãe chamava-se Ana Maria Costa, repetiu ele mais baixo. Não respondi imediatamente. Para mim, esse nome não era apenas uma linha na certidão de nascimento.
Era o nome da mulher que me criara a vender legumes no mercado e com sopas ralas. O nome da mulher que morrera com o coração pesado porque passara a vida inteira à procura da criança perdida. Apertei o pendente na mão. Como é que sabe o nome da minha mãe? O André respirou fundo. Esse nome estava entre as coisas que a minha mãe adotiva deixou. Ela disse: se encontrares uma mulher com um pendente de prata, com uma racha diagonal e a letra A nas costas, deves perguntar-lhe por uma mulher chamada Ana Maria Costa. A funcionária dos RH, que estava perto da porta, olhava para nós, desorientada. O Sr. Paulo também ficou calado. O André virou-se para eles, e a sua voz voltou a soar profissional. Sr. Paulo, doutora Olga, deixem-nos a sós, por favor. A entrevista por hoje fica suspensa e ninguém deve comentar o que aconteceu aqui. A porta fechou-se. Ouvi um clique suave, mas no meu peito era como se tocasse um sino a rebate. O André abriu a caixa. Lá dentro não havia ouro nem joias. Apenas um velho pedaço de pano, no qual algo estava cuidadosamente embrulhado, algumas folhas amarelecidas e a metade de uma fotografia rasgada. Pegou na fotografia com as duas mãos, como se temesse que até a respiração a desfizesse. Peguei na foto. Bastou o meu dedo tocar na borda. Os meus olhos começaram a arder. Na imagem estava uma jovem mulher com uma blusa de pequenas flores. O cabelo estava apanhado num coque baixo. Ao lado dela, estava sentada uma menina magrinha com um gancho em forma de borboleta. A foto estava desbotada, mas reconheci-as logo. Era a minha mãe e a menina era eu. Tive de agarrar a borda da secretária para não cair. Onde arranjou esta foto? O André respondeu baixinho. A minha mãe adotiva guardou-a. Ela dizia que, quando me encontraram, no bolso da minha camisolinha estava esta metade da foto e um papel com o nome da sua mãe. Eu era muito pequenino, só chorava e chamava algo imperceptível, mas de vez em quando ela ouvia: Lena. Quando ele pronunciou o meu nome de infância, as minhas pernas fraquejaram. Nunca pensei que o homem desconhecido à minha frente me chamasse precisamente assim. Mas eu não podia acreditar imediatamente. A minha mãe avisara: não podes acreditar apenas na corrente e na fotografia. Tem de haver mais uma pergunta. Olhei o André diretamente nos olhos. Se o senhor for quem eu estou a pensar, deve ter uma cicatriz atrás da orelha esquerda. O André ficou imóvel. Depois pousou lentamente a fotografia, levou a mão à orelha esquerda, inclinou a cabeça e afastou o cabelo. Perto da raiz do cabelo, via-se uma pequena cicatriz, do tamanho de meia falange do dedo. Era mais clara do que a pele à volta. Recuei. A sala andou à roda diante dos meus olhos. Aquela cicatriz fora descrita tantas vezes pela minha mãe que eu a conhecia sem a ver. Em criança, o meu irmão mais novo caiu e bateu com a cabeça na quina do armário da cozinha. Sangrou tanto que a camisola ficou encharcada. A mãe levou-o ao colo até ao posto de saúde, a chorar pelo caminho todo. Ela dizia que nunca esqueceria aquela cicatriz até ao dia da sua morte. O André baixou a mão. Tinha os olhos vermelhos. Sabia desta cicatriz. Mordi o lábio até doer. A minha mãe sabia. Antes de morrer, disse: se alguém reconhecer o pendente, pergunta-lhe pela cicatriz atrás da orelha esquerda. Ela disse: o meu filho pequenino tinha uma cicatriz assim. O André fechou os olhos. Uma lágrima escorreu rapidamente pelo seu rosto, mas ele virou a cara logo e limpou-a. Provavelmente, este tipo de homens está habituado a não perder a compostura. Mas diante de laços de sangue, qualquer um se torna numa criança à procura das suas raízes. Sentei-me na cadeira, as pernas já não me seguravam. Como te chamavas? Antes dos documentos. Agora chamo-me André Silva. A minha mãe adotiva deu-me o seu apelido, mas dizia que quando era criança, o meu nome era André. Ela não teve coragem de mudar o meu nome. Teve medo de que um dia a família me procurasse e não me reconhecesse. Tapei o rosto com as mãos. Aquele nome desenterrou tudo o que eu tentara enterrar. O meu irmão mais novo também se chamava André. Naquele ano, ele tinha pouco mais de 2 anos, cabelo suave, fino. Gostava de se agarrar à borda da bata da mãe. Quando eu comia batata cozida, ele esticava sempre as mãos para o centro, a parte mais fofinha. Houve tempos em que tive ciúmes, achando que a minha mãe o amava mais a ele. Mas no dia em que ele desapareceu, o grito da minha mãe, chamando o nome dele,
tornou-se no apito de comboio que assombrou toda a minha infância. O André continuou. A minha mãe adotiva chamava-se Rosa. Vendia bebidas perto do velho terminal de 7 Rios. Ela dizia que, nessa altura, o terminal estava muito cheio de gente. Eu tinha febre e chorava sem parar. Ela levou-me à esquadra da PSP do terminal. Perguntou às pessoas durante dias, mas ninguém apareceu. Depois levou-me com ela. Legalizou a tutela, como lhe aconselharam na Câmara Municipal, e criou-me. Eu escutava cada palavra. O meu coração doía e, ao mesmo tempo, libertava-se. Pelo menos o meu irmão não passara fome na rua. Pelo menos, enquanto a minha mãe chorou anos a fio até secar as lágrimas, ele cresceu nos braços de uma boa mulher. Ela é viva? Perguntei. O André abanou a cabeça. Morreu há 3 anos. Antes de morrer, deu-me esta caixa. Disse que nunca teve filhos biológicos, mas não tinha o direito de, por egoísmo, privar-me do meu passado. Ordenou-me que procurasse a Ana Maria Costa e a Lena. Baixei os olhos para o pendente. O pequeno pedaço de prata tornou-se quente, como se ainda guardasse o calor das mãos da minha mãe. Afinal, o objeto que eu pensava ser apenas uma recordação era metade de uma chave. O André deu um passo em frente, mas parou a uma distância respeitosa. Não me atrevo a chamá-la logo de irmã. Quero muito, mas o sangue não se reconhece apenas com o coração. Precisamos de fazer um teste de ADN. Levantei a cabeça. O seu recato acalmou-me. Sim, precisamos. A minha mãe sofreu a vida toda por causa do filho perdido. Não quero que a sua alma veja que eu me enganei mais uma vez. O André acenou com a cabeça. Então podemos ir já. Apertei o pendente com força. Naquela manhã eu viera procurar emprego, e agora estava diante de uma porta, atrás da qual se abria um passado de mais de 30 anos. Não sabia o que me esperava do outro lado, o encontro ou uma nova desilusão, mas tinha de entrar. Eu também quero saber a verdade, disse eu. O André olhou para mim por um longo tempo e respondeu em voz baixa. Obrigado, Lena. Eu ainda não tinha coragem de aceitar aquele tratamento dele, mas quando o ouvi, o meu peito apertou-se como se alguém tocasse na velha ferida da minha mãe. Ao sair do gabinete do André, sentia que os meus pés já não tocavam no chão. Cada passo era como caminhar sobre cacos de memórias. Ninguém sabia que acabara de se abrir em mim uma porta, através da qual se ouvia o pranto da minha mãe a chamar o filho. O André ia ao meu lado, mantendo uma distância cautelosa. Não me apressava, não fazia perguntas a mais e não voltou a chamar-me de irmã. A sua postura contida e respeitosa ajudava-me a respirar. Uma perda que dura demasiado tempo faz com que as pessoas tenham medo de uma felicidade que chega depressa demais. Chegamos a uma clínica com laboratório, perto dali. Enquanto eu preenchia o formulário, a minha mão tremia. Na linha que indicava o suposto parentesco, a funcionária perguntou: "O que meto aqui?" O André ficou calado e depois disse baixinho: "Presumíveis irmãos por parte de mãe." Estas palavras foram curtas, mas pesaram-me no peito. Presumíveis irmãos por parte de mãe. Apenas uma linha, e por trás dela a vida inteira da minha mãe, na qual quase nunca conseguiu dormir em paz. A zaragatua bucal foi feita rapidamente. Disseram-nos que o resultado estaria pronto em 6 dias úteis. 6 dias. Para os outros, era apenas uma semana. Para mim foram 6 dias entre 2 margens, a esperança e o medo. Quando saímos do laboratório, o céu ainda estava nublado. O André perguntou: "Helena, isto é, Dona Helena, quer ir tomar um café?" Ouvi a forma como ele se corrigiu e o meu coração voltou a Panaimona. "Para já, trate-me por Helena. Quando o resultado estiver pronto, logo vemos." Entramos num pequeno café à beira da estrada. Ele pediu um chá quente. Eu pedi só um copo de água. Ao olhar para o vapor que saía da chávena dele, lembrei-me subitamente do dia em que a minha mãe nos levou a Lisboa. Eu tinha cerca de 7 anos. A nossa família vivia na pobreza. O meu pai já se fora embora há muito. A mãe levou-nos à cidade para o procurar, não para mendigar amor a um homem irresponsável, mas porque o pequeno André ficava muitas vezes doente e os remédios eram caros. Ela dizia que apenas queria perguntar se ele se lembrava de que tinha 2 filhos. Naquela manhã, a minha mãe trazia uma blusa castanha com os ombros desbotados. Numa trouxa trazia umas batatas cozidas e uma garrafa de chá sem açúcar. Eu segurava-me a ponta do casaco dela e ela levava o André ao colo. Ele estava com febre, as bochechas a arder, os olhos a lacrimejar.
todo o caminho, manteve o rosto encostado ao pescoço da mãe, murmurando: Mamã Lena. Sete Rios era então um turbilhão enorme e barulhento. Parecia um mercado gigante. Pessoas carregavam sacos, levavam crianças, vendedores gritavam, os autocarros buzinavam, avisos soavam nos altifalantes. O cheiro a gasóleo misturava-se com o suor, e aquilo dava-me voltas ao estômago. A minha mãe sentou-me perto de um quiosque de bebidas e disse: Lena, fica aqui sentada, não saias daqui. Vou só comprar o remédio para o teu irmão e já volto. Acenei com a cabeça. O André continuava a choramingar. A mãe segurava-o com um braço e com a outra mão procurava dinheiro no bolso. De repente, a multidão empurrou-a. Alguém bateu-lhe com força no ombro. As moedas caíram no cimento sujo e molhado. A mãe colocou o André de pé junto à sua perna e curvou-se para apanhar as moedas. Apenas o tempo de se baixar, apenas um empurrão na multidão. Quando a minha mãe levantou a cabeça, o meu irmão já lá não estava. Ainda me lembro do grito dela. Não foi um chamamento normal, mas sim um berro que rasgava as entranhas. André, André! A mãe lançou-se para o meio da multidão, como que enlouquecida. Eu corri atrás dela a chorar, sem perceber nada. Ela agarrava as pessoas pelas mangas e perguntava se não tinham visto um menino pequeno de camisola azul, doentinho, a chorar. Algumas pessoas tinham pena dela e apontavam para um lado. Outras diziam que tinham visto uma mulher com uma criança do outro lado. Cada uma dessas pistas era uma corda à qual a minha mãe se agarrava e desatava a correr, mas que acabava sempre por se romper a meio daquele mar de gente. Naquele dia a mãe foi à polícia, pediu para anunciarem o desaparecimento nos altifalantes, colou papéis. Dormimos encolhidas debaixo do alpendre do terminal de autocarros quase até de manhã. A mãe não tocou nas batatas cozidas. Agarrava nas mãos a camisolinha do André e olhava com os olhos muito abertos para cada autocarro. Mais tarde, voltou lá vezes sem conta. Perguntou a vendedores, motoristas, empregadas de limpeza. Um dia disseram-lhe que tinham visto um menino parecido num mercado lá longe, e ela vendeu os brincos do seu casamento para pagar a viagem. Quando chegou, não era ele. A mãe sentou-se na berma da estrada. Riu-se de uma maneira estranha e depois chorou sem emitir som. A partir daquele dia, a nossa casa nunca mais foi a mesma. A minha mãe continuou a cuidar de mim, cozinhava, levava-me à escola, mas a sua alma ficara retida naquele velho terminal de Sete Rios. Nas noites de chuva, ela acordava muitas vezes, abria a porta e olhava para o pátio. Uma vez perguntei: Mãe, o que estás a procurar? Ela respondeu: Pareceu-me ouvir o teu irmão a chamar. Em pequena eu tinha muitos ciúmes. Parecia-me que a mãe amava mais o filho desaparecido do que a filha viva. Às vezes esquecia-se de me deixar uma posta de peixe, mas ficava até de noite a cozer a roupa velha do André. Eu irritava-me e um dia disse uma asneira terrível: Continua a procurar o André, e para mim nem precisas de olhar. A minha mãe não ralhou comigo, apenas me abraçou com força e chorou até o meu cabelo ficar molhado. Tu estás nos meus braços, Lena, por isso é que eu ainda vivo. O teu irmão, eu perdi-o. Ser mãe e perder um filho é como morrer pela metade. Só quando me tornei adulta é que compreendi. O amor por um filho não diminui com a perda de outro. Simplesmente abre-se um buraco no coração da mãe, que nada consegue coser. Antes de morrer, a minha mãe estava muito fraca. Deitada na cama velha, segurava este pendente de prata. Ela disse: Se alguém reconhecer a racha neste pendente, pergunta-lhe pela cicatriz atrás da orelha esquerda. Depois olhou para mim com os olhos turvos e acrescentou: Se encontrares o teu irmão, diz-lhe, a mãe nunca o abandonou. Eu pensei que essa ordem seria apenas uma lembrança. Não esperava que fosse exatamente no dia em que fui expulsa de casa pela minha sogra que um estranho abriria uma velha caixa e diria corretamente o nome da minha mãe. O André estava sentado à minha frente e já estava calado há muito tempo. O chá dele na chávena tinha arrefecido. Eu não sabia que a minha mãe biológica me procurara dessa forma, disse ele baixinho. Olhei para ele. Ainda não tínhamos o resultado de ADN, mas na voz dele já se ouvia a sombra da criança perdida. A tua mãe procurou-te até ficar sem forças para andar. Por isso, se fores realmente o André, não a odeis. Ela não te abandonou. Ela perdeu-te no meio da pobreza, da multidão e do infortúnio. O André baixou a cabeça profundamente.
Os carros lá fora continuavam a passar. As pessoas passavam pela janela e, pela primeira vez em muitos anos, eu contava a dor da minha mãe e sentia que tudo aquilo não tinha sido em vão. Os 6 dias de espera começaram naquela noite. Na manhã seguinte, voltei a Lusofrio, já com um sentimento diferente. Ontem, entrara ali como uma pessoa escorraçada. Hoje, morava dentro de mim uma expectativa impossível de descrever em palavras. Faltavam 6 dias para o resultado do ADN, mas a vida não podia parar 6 dias por causa de uma folha de papel. Antes de nos separarmos, o André disse com muita clareza: qualquer que seja o resultado, o teu período experimental seguirá o procedimento normal. Não quero que ninguém pense que foste admitida por causa de uma história pessoal. Concordei. Aquelas palavras podiam parecer frias, mas para mim foram bondade. Há demasiado tempo que eu vivia de forma a que o meu esforço não fosse reconhecido. Se eu fosse contratada apenas devido a um laço de sangue, do qual ainda nem tínhamos a certeza, eu própria não conseguiria andar de cabeça erguida. O Sr. Paulo levou-me ao armazém. O espaço era grande, cheirava a cartão, película de embalamento e óleo de máquinas. Ao longo das paredes, havia estantes metálicas altas com peças para equipamentos de refrigeração, válvulas de cobre, placas, cabos, tubos de isolamento e pequenos compressores. Outrora ajudara a fazer o inventário numa loja de construção, mas ali tudo era muito mais sério. Cada artigo tinha um código, um lote, entradas, saídas e um responsável. O Sr. Paulo deu-me um caderno novo. Helena, anote. O trabalho no armazém não é força, é precisão. Um algarismo errado pode estragar toda a cadeia. Peguei no caderno e senti-me mais calma. Desde a noite em que fui expulsa, ele foi a primeira pessoa a falar comigo num tom normal, sem pena e sem desprezo. Passei a manhã de volta de faturas antigas. O Sr. Paulo mostrava-me cada campo. Data de expedição, código do artigo, quantidade, preço unitário, assinatura de quem recebeu. Eu digitava devagar, por vezes enganava-me, apagava e voltava a introduzir. O jovem empregado na secretária ao lado olhou para mim várias vezes. Durante o intervalo, ouvi-o sussurrar ao colega: aquela ali foi entrevistada pelo próprio diretor. Não deve ser qualquer uma. Ouvi, mas não me virei. As línguas dos outros são como leques a abanar as brasas. Quanto mais abanam, mais longe voam as cinzas. Aos quase 40 anos, já não tinha forças para explicar quem eu era a cada olhar desconfiado. Só precisava de fazer o meu trabalho bem feito. À hora de almoço, comi no canto da sala de convívio. Arroz com um panado, um pouco de salada e um chá num copo de plástico. Lembrei-me da Matilde. Ela adorava omelete com as bordas tostadas e começava sempre por roubar esses pedacinhos estaladiços. Peguei no telemóvel para ligar, mas parei. No dia anterior, tinha recebido uma mensagem do número dela a dizer para eu não ligar. Tive medo de que, se ligasse, a Dona Graça voltasse a ralhar com ela. Por isso mandei apenas uma mensagem curta. A mãe já começou a trabalhar. Come bem, filhinha. Amo-te muito. A mensagem não foi lida. Ao fim da tarde, deram-me para testar a inserção de 10 guias de remessa antigas. Os números faziam a minha cabeça andar à roda. Mas quanto mais tempo trabalhava, mais a minha mente clareava. Quando uma pessoa está ocupada, a dor não desaparece, mas dá um passo atrás. Antes da hora de saída, o Sr. Paulo verificou o meu trabalho e assentiu devagar. Para um novato, muito bem. Um elogio simples, mas eu baixei o rosto para que ninguém visse os meus olhos vermelhos. Às vezes, uma pessoa não precisa de palavras bonitas, basta um pequeno reconhecimento para voltar a sentir calor. Quando o dia de trabalho terminou, saí pelo portão da empresa e vi o Vitor no outro lado da rua. Trazia vestido um blusão preto velho. O cabelo estava despenteado, o rosto cansado. Ao ver-me, apressou-se a atravessar a estrada. Lena. Parei. Só não nos víamos há um dia, e aquele homem à minha frente já parecia um estranho. A que vieste? Ele olhou em redor, como se receasse ser visto pelos empregados. Ouvi dizer que trabalhas aqui. A mãe ontem perdeu a cabeça. Volta, Lena. Seja o que for, resolvemos em casa. Sorri com amargura. Resolvemos em casa. Ontem atiraram as minhas coisas para o pátio. Trancaram o quarto da tua filha com o trinco. Tu estavas lá. Por que não disseste à tua mãe, na altura,
que devíamos resolver as coisas em casa. O rosto dele crispou-se. Não voltemos a pegar nisso. A mãe é idosa, tem este feitio. Foste a nora dela durante tantos anos. Podia ser mais compreensiva. Ontem compreendi tudo perfeitamente. Ele calou-se ao ouvir-me falar daquela maneira. Lena, não fales assim. Ainda somos marido e mulher. Olhei-o nos olhos. Marido e mulher não é só um papel que se usa para prender alguém quando dá jeito. Marido e mulher é quando um empurra o outro para a chuva e o outro tem de o puxar de volta. Ontem não me puxaste de volta. A expressão dele escureceu. A minha cabeça anda à roda com as dívidas. Tu também tens de perceber. É o homem que traz o dinheiro. A pressão lá fora é enorme. Tu ficas em casa. O que é que tu sabes? Essas palavras deram-me quase vontade de rir. Tantos anos trabalhei. Criei a nossa filha, cozinhei, aturei a mãe dele. Poupei em mim mesma. E aos olhos dele eu não passava de uma pessoa que fica em casa. Tens pressão. Então a tua mãe pode expulsar-me. Tens dívidas. Logo eu é que trago o azar. Vitor, eu sou pobre, mas não sou um saco do lixo onde a tua família despeja os problemas. O seu tom suavizou. Está bem. Eu tenho culpa de não te ter defendido ontem, mas volta. A Matilde passa a vida a chorar em casa. O nome da minha filha foi uma punhalada, mas eu sabia que ele não o dissera apenas por amor a ela. Ele sabia que era o meu ponto fraco. Deixa-me ver a minha filha. Se voltares, vês. Não. Eu verei a minha filha quando puder ir buscá-la, com dignidade, não baixando a cabeça para regressar àquela casa e esperar que a tua mãe me atire novamente pela porta fora. Ele começou a perder a paciência. Trabalhaste um dia e já estás assim tão teimosa? Ou arranjaste já aqui quem te proteja? Olhei para ele. Aquela suspeita foi como uma faca romba. Não corta fundo, mas deixa uma ferida suja. Tem cuidado com as palavras, Vitor. Eu vim para aqui trabalhar, não para ouvir as tuas porcarias. Ele riu-se amargamente. O diretor-geral é novo e entrevistou-te pessoalmente. Qualquer um desconfia. Fiquei gelada por dentro. Quer dizer que ele não viera por minha causa. Ele viera para vigiar, por ciúmes, para ter a certeza de que não encontrara um novo apoio. Disse em voz baixa. A partir de hoje, não pronuncies o meu nome como se não se tivesse passado nada. Quando precisei de um marido, escolheste ser o filho obediente da tua mãe. Então continua a viver nesse papel. Virei-lhe as costas e fui em direção à guarita do guarda para chamar um táxi. O Vitor chamou-me várias vezes, mas não olhei para trás. À minha frente brilhava o letreiro luminoso Luso Frio, na umidade do ar de fim de tarde. Estranhamente, o portão da empresa onde tinha entrado há apenas um dia parecia-me um local mais seguro do que a casa onde vivi durante 14 anos. Sentei-me num banco de pedra debaixo de um toldo perto dos escritórios. O ar estava úmido depois de uma chuva miudinha. As pessoas que saíam do trabalho passavam por mim. Alguns olhavam, mas logo seguiam em frente. Eu sabia que a vinda do Vitor certamente tinha sido reparada. Quando cheguei ao quarto da Mariana, ela estava sentada a cerzir um casaco velho. Ao ver a minha cara, perguntou logo. O marido apareceu. Acenei. Chamou-me para casa e depois começou a mandar bocas sobre o diretor. A Mariana pousou a agulha e deu um sorriso torto. Os homens às vezes são muito estranhos. Enquanto a mulher lá está, tratam-na como a vassoura no canto. Mas basta ela sair pela porta para começarem a ter medo de que alguém lhe pegue. Não consegui rir-me. Peguei no telemóvel e escrevi de novo a Matilde. A mãe está aqui. Quando quiseres falar, liga-me. A mãe espera sempre. Não houve resposta. A noite foi de sobressalto. De manhã, cheguei ao escritório antes de toda a gente, limpei a secretária, abri o programa e repeti os passos que o Sr. Paulo me tinha ensinado. Disse a mim mesma, se hoje der conta do recado, o dia de amanhã será um bocadinho menos assustador. Mas por volta das 10 da manhã, gerou-se um alarido na recepção. Primeiro foram vozes a discutir, depois a voz da Dona Graça rasgou o espaço como um pano a ser rasgado. Chamem aqui a Helena. Ela é minha nora. Não é uma funcionária qualquer. Os meus dedos pararam sobre o teclado. No departamento do armazém, as pessoas entreolharam-se. Um funcionário correu a chamar o Sr. Paulo. Ele franziu a sobrancelha e virou-se para mim. Helena, fique aqui. Não desça. Eu queria obedecer,
Mas a voz da Dona Graça lá embaixo ficava cada vez mais alta. Ela abandonou o marido e a filha. Ontem foi expulsa de casa e hoje já se meteu nesta empresa. Vocês aceitam mulheres destas e não têm vergonha? A minha cara estava a ferver. Levantei-me. O senhor Paulo veio atrás. Helena, calma. Isto é o local de trabalho. Eu sei, disse eu com a garganta apertada, mas é por mim que estão a chamar. Quando cheguei à recepção, senti um arrepio de frio com o que vi. A Dona Graça estava no meio do chão a brilhar. O penteado estava desfeito e pingava a água da gabardine. O Vítor estava ao lado dela, bem como uma parente afastada, a tia Zilda. Outrora, nas festas de família, a tia Zilda elogiava-me por eu ser trabalhadora, mas hoje ali estava de braços cruzados, qual espectadora. A recepcionista tentava encaminhá-los para a sala de reuniões, mas a Dona Graça repeliu-a. Não vou a lado nenhum. Vou falar aqui para que todos ouçam. Esta mulher foi nora durante 14 anos. Assim que a família do marido se vê com dívidas, fugiu logo, arranjou-se e veio para aqui engatar o chefe novo. Dei um passo em frente. A minha voz tremia de raiva. Dona Graça, não atire lama. Ela virou-se bruscamente. Não me chames de mãe à frente dos outros. Foste tu que nunca tiveste consideração pela família do teu marido. Olhei para o Vítor. Estava atrás dela, com os lábios cerrados, e não a travava. Ontem calou-se quando fui expulsa. Hoje calava-se enquanto o meu nome era arrastado pelo chão da empresa. Há silêncios mais ensurdecedores do que qualquer ofensa. A tia Zilda também se meteu. Lena, antes de fazeres alguma coisa devias ter pensado na menina. Uma mulher casada devia portar-se com recato para as pessoas não andarem a dizer que a família do marido não soube educar a nora. Virei-me para ela. Tia Zilda, a senhora estava lá em casa quando me expulsaram, porque fala como se tivesse visto tudo. Ela hesitou e desviou o olhar. Bem, as pessoas contaram-me. Sorri com amargura. Neste mundo, há muita gente basta ouvir metade da história para julgar cheios de certeza a vida dos outros. E foi exatamente nesse momento que as portas do elevador se abriram. O André Silva saiu com a doutora Olga dos Recursos Humanos. Trazia uma camisa azul clara, a expressão calma, mas um olhar frio. Fez-se imediato silêncio na recepção. O André aproximou-se. Não olhou logo para mim, olhou diretamente para a Dona Graça. Desculpe, isto é uma empresa. Se tem algum assunto pessoal, passem para a sala de reuniões e exponham a questão de forma calma. Não tenho o direito de fazer escândalo e insultar os nossos funcionários na recepção. A Dona Graça levantou o queixo. A sua funcionária é minha nora. Ela deixou o marido por causa de outro homem. Eu vim para levar, lá para casa. Que mal tem isso? O sangue ferveu dentro de mim. Mas o André não levantou a voz. A senhora acabou de proferir uma afirmação que constitui difamação. Doutora Olga, elabore um auto da ocorrência. Segurança, por favor, encaminhem estas 3 pessoas para a sala de reuniões. Se continuarem a perturbar a ordem, a empresa chamará a PSP. A palavra PSP, o Vítor puxou imediatamente o braço da mãe. Mãe, chega, vamos falar lá dentro. A Dona Graça soltou-se. Estás com medo de quê? A culpa é dela e nós é que não podemos falar? O André virou-se para o Vítor. É o marido da Helena. O Vítor pareceu logo nervoso. Sim, esta é a minha situação familiar. Espero que não interfiram demasiado. Quando a vossa situação familiar se torna num insulto público a uma nossa funcionária no local de trabalho, deixa de ser apenas uma questão pessoal. Os funcionários que estavam ali ao lado começaram a cochichar. Ouvi o meu nome e senti o rosto a escaldar de novo. Mas desta vez não chorei. Olhei a Dona Graça nos olhos. Eu não abandonei a minha filha nem saí por causa de ninguém. Naquela noite a senhora mesma atirou as minhas coisas para o pátio. O Vítor estava lá. Se for necessário, explicarei isso mesmo às autoridades competentes. A Dona Graça ficou estática. Claramente não contava que eu falasse à frente de toda a gente, mas subiu logo de novo a voz. Olhem como ela fala. Trabalhou um dia e já quer meter a polícia em cima da família do marido. Não estou a meter medo a ninguém. Simplesmente já não admito que inventem histórias sobre mim. A doutora Olga trouxe o relatório da ocorrência. A Dona Graça recusou-se a assinar, mas a doutora Olga registrou a mesma hora, o local, as testemunhas e as palavras ditas.
2 seguranças estavam ladeando-os, de forma educada, mas firme. Por fim, o Vitor teve de levar a mãe e a tia Zilda para a rua. Mesmo junto à porta de vidro, a dona Graça ainda se virou e apontou-me o dedo. Espera, que eu vou contar ao bairro inteiro quem tu és na verdade. A porta fechou-se. A paz voltou à recessão, mas eu tremia por dentro como a água após a rajada de vento. Baixei os olhos, sem coragem para encarar as pessoas. O André estava a poucos passos. Helena, vá até a sala de convívio. A empresa tratará disto através dos seus procedimentos. Acenei que sim, e fui em direção ao elevador. Nesse momento, o telemóvel vibrou no bolso. Era uma mensagem da Matilde. A mãe pôs a avó a chorar. Não voltes. Paralisei perante o elevador. Tinha conseguido engolir todo o escândalo da recessão, mas uma simples linha enviada pela minha filha atingiu-me como um murro no estômago. A mensagem da Matilde iluminava o ecrã. Cada letra parecia forrada a picos. A mãe pôs a avó a chorar. Não voltes. Estava parada em frente ao elevador com as mãos geladas. A dona Graça acabara de gritar diante de toda a gente que eu deixara o marido por causa de outro. Eu tentara não desmoronar, não fazer do meu trabalho um circo familiar. Mas uma única mensagem da minha filha atirava-me quase ao chão. Eu não culpava a Matilde, uma menina de 12 anos que vive numa casa cheia de acusações. Ouve a avó a chorar, os suspiros pesados do pai, as palavras dos adultos. A tua mãe mudou. Como não havia de ficar confusa? As crianças são como uma folha em branco. O que os adultos lá escrevem, elas assumem como verdade. Respondi, eu não te fiz mal nenhum. Amo-te muito. Quando quiseres ouvir-me, estarei sempre à tua espera. A mensagem foi enviada, mas não foi lida. Entrei na sala de convívio e sentei-me sozinha um longo tempo. A doutora Olga trouxe-me um copo de água morna e não fez perguntas desnecessárias. O senhor Paulo enviou uma mensagem curta. Descanse meio-dia. Logo à tarde, continuamos com o trabalho do armazém. O tato deles causava-me um enorme sentimento de gratidão. Pessoas estranhas sabiam dar-me espaço para respirar, enquanto a família do meu marido tentava sufocar a minha dignidade à frente de todos. Ao fim da tarde, regressei à secretária. Os números nas guias desfocaram-se várias vezes. Limpava os cantos dos olhos e voltava a digitar as linhas. Código do produto, quantidade, preço, data de entrada. Cada pequeno gesto servia como apoio. Disse para mim própria, se eu agora for abaixo, a Matilde ficará ainda mais afundada na história que lhe estão a impingir. E foi assim que começaram os 6 dias à espera do ADN. No primeiro dia, saí para trabalhar de manhã cedo e voltei à casa da Mariana quando já era escuro. Ela trouxe-me uma canja quente e disse, é permitido ficar triste, mas o estômago não tem culpa. Só consegui comer algumas colheres. Depois fiquei a olhar de novo para a foto da Matilde com a bata da escola. Na fotografia, ela sorria com a boca toda. Tinha as bochechas redondas e cheias de vida. Em nada parecia a rapariga que acabara de enviar uma mensagem tão fria. No segundo dia, a dona Graça ligou-me mais de 10 vezes. Não atendi. Então ela desatou a escrever. Já que és tão forte, não voltes nunca mais. 1 minuto depois chegou outra. A Matilde ficou doente. Por tua causa ela está num poço de nervos. Percebi que, muito possivelmente, estavam a puxar por mim através da minha filha, mas o coração de mãe não dói menos por causa disso. Telefonei para a professora primária, a professora Marta, para sondar a situação. Ela disse que a Matilde tinha estado na escola. Estava mais silenciosa do que o normal, mas não tinha tido febre. Só então consegui respirar de alívio. Ao terceiro dia, o André chamou-me ao gabinete. Não começou por falar no ADN, apenas perguntou se o trabalho não era demasiado pesado. Respondi com franqueza, não é pesado, só que eu para já sou lenta. Ele acenou com a cabeça. Devagar e bem é melhor do que depressa e com erros. No armazém, um algarismo errado pode baralhar um caminhão inteiro de mercadoria. Depois ficou calado e perguntou, Helena, olhei para o homem à minha frente. Era o diretor-geral, mas nos olhos dele vivia a ansiedade de uma criança que espera para ver se lhe vão chamar de seu. Percebi que ele também estava a sofrer. Se o resultado confirmasse, encontrava a irmã. Se não, cairíamos os dois num novo buraco de decepção. Não estou bem, disse eu, mas estou de pé.
O André ficou em silêncio e respondeu: já é muito. Na quarta noite sonhei com a minha mãe. Ela estava no velho terminal de 7 Rios, com a sua blusa castanha desbotada. Tinha o pendente de prata nas mãos. Não chorava, apenas olhava para mim e perguntava: já lhe perguntaste pela cicatriz? Acordei à meio da noite com as costas banhadas em suor. A Mariana ouviu-me mexer e perguntou: o que foi? Abanei a cabeça, mas as lágrimas escorriam por conta própria. Há uma dor que não faz barulho, mas que se instala nos ossos, e basta mudar o tempo para que comece a doer. Ao quinto dia, os murmúrios no escritório começaram a abrandar. Provavelmente o alto sobre o escândalo da Dona Graça fizera as pessoas perceber que a vida íntima alheia não era diversão para ninguém. Estava mais habituada ao programa e inseria os dados com maior rapidez. O Sr. Paulo verificou e disse: já se nota o ritmo. Bastou essa frase para me iluminar o dia. Já não era apenas a mulher a quem as coisas tinham sido deitadas na chuva. Era uma trabalhadora que cumpria a sua tarefa e merecia uma boa avaliação. Ao sexto dia, o coração bateu descompassado logo de manhã. O laboratório tinha prometido o resultado para o final da tarde. Eu tentava trabalhar, mas olhava para o telemóvel a cada minuto. Quase no final do dia de trabalho, o André mandou mensagem: o resultado chegou. Podes entrar. Pus-me de pé e as pernas pareciam algodão. O gabinete do diretor-geral, naquele dia, parecia especialmente silencioso. Sobre a secretária estava um envelope branco aberto. O André estava de pé virado para a janela, de costas para mim. Ao ouvir os meus passos, virou-se. Tinha os olhos vermelhos, mas um rosto incrivelmente sereno. Fiquei apavorada com aquele silêncio. Ele empurrou a folha na minha direção. Lê. Peguei no papel cheio de termos secos e científicos. Não consegui ler tudo. Os olhos procuravam apenas a conclusão. Quando vi a confirmação de parentesco pela linha materna com altíssima probabilidade, os dedos ficaram dormentes e a folha tremeu. Então, é verdade? Sussurrei. O André, parado à minha frente, teve um tremor nos lábios. O homem que tão firme se mostrara diante da minha sogra na recepção parecia agora uma criança que encontrara o caminho de casa. Deu um passo e parou, como se tivesse receio de me assustar com a pressa. Lena, 2 sílabas, e pus-me a chorar. Não eram as lágrimas amargas de humilhação, nem as lágrimas contidas de filha. Era um pranto que rompeu a dor guardada lá dentro por mais de 30 anos. Chorei pela minha mãe, pelo meu irmão perdido, pela menina de 7 anos de pé no terminal a chamar, até ficar rouca, e pela mulher expulsa de casa precisamente na altura em que julgava já não ter ninguém. O André também chorou. Abraçou-me de forma muito terna, qual frágil relíquia de família. Irmã, encontrei-te. A voz dele provocou-me ao mesmo tempo dor e aconchego. Acariciava-lhe as costas e dizia por entre as lágrimas: a mãe nunca te abandonou, André. Ela procurou-te. Até ao fim. Os ombros do André tremiam. Não disse mais nada. Quando nos acalmamos um pouco, o André mostrou-me o contrato de arrendamento de um pequeno apartamento perto do escritório. Paguei 4 meses de renda, 2.400 euros. Abanei logo a cabeça. Não posso aceitar. Ainda nem ganhei nada. Ele olhou para mim com suavidade, mas com firmeza. Não é esmola. É o irmão mais novo a ajudar a irmã mais velha que está na beira do abismo. Mas a partir de agora vais trabalhar, aprender e viver a tua vida. Não serei eu a tomar as decisões por ti. Baixei a cabeça. Novas lágrimas caíram. Se vocês se encontrassem no meu lugar, expulsa de casa pela sogra, sem pertences, e depois subitamente encontrassem o vosso irmão biológico, escolheriam regressar para manter uma aparente paz ou seguiriam em frente para recuperar a vossa dignidade? Naquela noite saí do gabinete do André com o resultado do ADN na carteira. Na rua continuava aquele ar frio e úmido, mas pela primeira vez em vários dias, pareceu-me que já não caminhava sozinha. Nessa noite, depois dos resultados, não consegui adormecer. A folha a atestar o parentesco jazia na pasta, por entre a cópia da certidão da Matilde e o meu cartão de cidadão. Era estranho. Apenas uma fina folha de papel, e eu sentia-me como se atrás de mim tivesse crescido uma árvore enorme na qual podia recostar-me. O André levou-me à casa da Mariana. Antes de me ir embora, parou à porta e disse: amanhã vais ver o apartamento que aluguei. Muito bem, mas o que faço com ele? O que quiseres, não tenhas cerimônia comigo.
Acenei. Ainda não me tinha acostumado àquela palavra doce, irmã. Vivi mais de 30 anos sem um irmão mais novo, e agora alguém me chamava assim. O coração descongelava a pouco e pouco. Quando contei tudo a Mariana, ela abriu a boca de espanto. Virou e desvirou a folha dos resultados. Deu uma palmada no joelho e disse: esta vida, ontem a tua sogra expulsou-te como um canídeo, e hoje descobres que és irmã de sangue do diretor-geral. Isto dá um filme. Eu ria-me pelo meio das lágrimas. Mariana, não quero usar o André para me vingar. Ela ficou séria. Isso não é vingança. É para eles perceberem que não és lixo para se deitar fora quando lhes dá jeito. Ser boazinha não significa ser parva, Lena. Aquelas palavras ressoaram-me na cabeça até de manhã. Cheguei ao escritório mais cedo do que o habitual. Desta vez, ao passar pelo portão da Lusofrio, ainda sentia alguma emoção, mas já não me sentia tão perdida como no primeiro dia. Não comentei com ninguém o resultado do ADN. O André também não o fez. Ele informou apenas a doutora Olga, dos recursos humanos, e o advogado da empresa de que o nosso parentesco estava provado, para que eventuais novos problemas fossem logo devidamente acautelados a nível legal e para não alimentar fofocas porcas. A manhã decorreu tranquila. Fiquei outra vez a lançar velhas guias de remessa, a procurar manter a mente focada no trabalho. Código da peça, data da recepção, quantidade, assinatura do expedidor, coisas burocráticas e secas, ótimas para não naufragar em emoções. Perto das 11, de novo barulho na recepção. Ainda não me levantara e já o senhor Paulo entrava muito rápido na zona do armazém. Helena, a sua sogra, voltou. Pousei a palma da mão na secretária. O coração caiu, mas de pânico não havia já nada. Quem vem com ela? A dona Graça, o Vitor e acho que aquela familiar também. Respirei fundo. Diz o povo que quem bate na cobra tem de lhe bater na cabeça de uma vez. A dona Graça provavelmente julgava que podia esmagar-me de novo apenas à força do grito, tal como fizera. A princípio nem me apeteceu descer, mas se os deixasse berrar o meu nome de forma livre, toda a empresa seria puxada para o meu drama familiar. Quando cheguei lá abaixo, a dona Graça encontrava-se perto do balcão de atendimento. Trajava uma blusa roxo escura. O cabelo estava penteado com mais cuidado, mas o tom era o mesmo som estridente de sempre. Chamem aqui a Helena. Hoje quero saber em quem se encosta ela para se atrever a sujar o nome da minha família. O Vitor estava ao seu lado, exausto e sombrio. A tia Zilda deitava o olho a tudo com curiosidade, como quem viera ao cinema. Alguns empregados haviam parado mais longe, nem se atreviam a avançar, nem mostravam pressa de sair dali. Passei à frente de todos e tentei conservar a voz calma. Dona Graça, o que quer de mim? Ela pareceu paralisar por um segundo ao ouvir que já não lhe chamava de mãe, mas de seguida alteou o nariz. Oh, temos quem te proteja, e tu já passas a outras conversas. Continuas a ser nora na minha família. Ainda sou a mulher do Vitor perante a lei, mas isso não lhe dá à senhora o direito de vir cá ofender-me. Ela riu-se num escárnio total. Ofender. Saíste de casa por outro, e atreves-te a dizer que estás a ser ofendida. O novo diretor protege-te com unhas e dentes. Se não se passasse nada, quem acreditaria nisso? Mal ela acabou de falar. Abriram-se as portas do elevador. O André surgiu ao lado da doutora Olga e de um colaborador da assessoria jurídica. Caminhava sereno, mas com a frieza do mar de inverno. Dona Graça, faça o favor de ouvir, interveio. Depois da sua última visita, a empresa lavrou um auto da quebra de ordem de funcionamento e de declarações caluniosas face a uma nossa colaboradora. Hoje repete a atitude e registá, loemos inteiramente. A dona Graça olhou-o e esboçou um sorriso irônico. O senhor já a defendeu e torna a defender. Lá, fica provado que tenho razão. Mulher casada, a quem um jovem diretor encobre desta forma. A qualquer um isto abre os olhos. Senti alguém ali em volta puxar fundo o ar espantado. O Vitor transfigurou-se e empalideceu por completo. Constatara que a mãe fora longe demais, contudo não tentara deter. Lá, durante a vida inteira, habituara-se a escudar-se atrás dela, à semelhança de um peão que se aguarda pelo desfecho da jogada. O André fitou por longo tempo a dona Graça. De seguida pronunciou, de modo perfeitamente demarcado:
palavra a palavra. A senhora acabou de insultar a minha irmã biológica mais velha. Na recessão formou-se um túmulo silencioso e instantâneo. A boca da Dona Graça escancarou-se, e som algum evadiu de si. A tia Zilda deitou o olho a mim, e logo ao André. Quanto ao Vitor, a cara parecia que ficara escoada de sangue. O André continuou calmamente, só que a carga impunha-se tremenda. As análises provam a relação biológica que uno com Helena Costa. Não tenho o menor dever de revelar documentos na recessão da empresa. Contudo, reitero que os serviços jurídicos e de recursos humanos estão em plena posse das evidências. As declarações da senhora face à via imprópria e ao vínculo escandaloso aproveitados pela minha irmã na Lusofrio caracterizam deste modo um ato difamatório. A Dona Graça começou a gaguejar. Sua irmã biológica, como é possível? Encarei-a. A mulher que atirara os meus sacos com roupas para a chuva achava-se ali impotente, com o chão a fugir-lhe em pleno piso reluzente da fábrica. E não saboreei nenhum daquele prazer porque em certos momentos sonhara. Dominou-me um cansaço grande, um cansaço advindo de gente que descobre a falta de misericórdia até toparem de frente com quem não verga. O Vitor voltou-se. Lena, isto é verdade? A tua pergunta não reside em nenhum cuidado comigo, redargui eu. Interrogas-te a ti mesmo porque ficas cheio de pavor. Ficas aterrorizado ao ver que o lixo que julgavas foi deitado por fora em vão. O Vitor petrificou. A Dona Graça tentou remediar as declarações. Mas já que são irmãos, por que motivo não revelaram mais cedo? É que a malta facilmente tira a ideia falsa. Limitei-me a um sorriso seco. A malta retira ideias falsas, ou vocês almejavam afanosamente que tirassem a tal ideia errada? A doutora Olga ofereceu à Dona Graça a declaração legal, dessa vez com uma redação ainda mais firme. Insulto de foro público. O testemunho de vínculos inaceitáveis visando a obtenção de postos de chefia, quebra de regras funcionais, difamação agravada. Dona Graça percorreu o papel, de mãos tímidas e trêmulas. Eu não meto cá os dedos. O assessor jurídico pronunciou tranquilamente. Está inteiramente no seu direito. Registaremos do mesmo modo os incidentes a cargo das presenças documentadas e as capturas da videovigilância. A reiteração, remeteremos as formalidades para a PSP. Findo aquele aviso, os gritos terminaram. Tia Zilda agarrou o casaco à Dona Graça, sussurrando de feição a fugirem rápido. Olhe que a banda parece que já toca para outras freguesias. Saia daqui. Dona Graça estendeu um olhar para mim, e logo aquele esgar mudou, convertendo-se em total e completo embaraço. Oh, Lena, tu deves compreender-me. Fui atraiçoada pela emoção. Eu bem devia não te... E interrompia. No passado, eu ainda chamava-lhe mãe, devotando leal sentimento de familiar. Aqui, contudo, eu exijo estrito respeito pelo meu nome, em conformidade de decência e decoro. A contar hoje em diante, se porventura puser o meu nome a sujar a história da minha honra, farei as documentações à queixa do crime, para que tenha peso real. O Vitor recomeçou do seu jeito de quem tudo relativiza. Oh, Lena, ela só estava de coração a bater por nossa família. Olhei para o sujeito. Família nem de perto desculpa arrastamentos de nomes. Como também não dita imposições para aturar em sacrifício e de bico calado. Ele deitou a cabeça. O André assinalou aos seguranças que facultassem o livre trajeto para os portões. Não recriaram tumulto. Nenhum deles levantou o volume. Ali esteve então a pior estocada. Aquele civismo sepultava até ao limiar derradeiro os escudos da face da Dona Graça. Ultrapassou a guarita a passos já bastante trêmulos, despojada da sua anterior altivez. O Vitor ia por detrás dela, com a tia Zilda na sombra também por vergonha que ali fosse vislumbrada a tal ponto. Após as portas encostarem de todo, um pesado e respeitoso luto varria os espaços onde o público ficara petrificado. Fui agraciada pela devolução dos murmúrios a meu respeito e a alteração da presunção maldosamente aliciada de que os homens se serviam sobre as narrativas das vítimas que eram difamadas em escândalos. As reparações orais nem requeridas seriam da minha vertente de necessidade. Em muitas vivências as desculpas são uma pomada para curar a chaga, e esta não tem de todo a validade para cicatrizar. Aquela recessão desértica de escárnios deu à minha moral toda uma redobrada certeza do silêncio perante queixumes estúpidos e infundados.
O André chegou mais à beira do corredor de regresso e abordou-me o pormenor final. Estás íntegra? Foquei bem os olhos neste meu recém-descoberto irmão. Em pleno, apenas compadecida num grãozinho doloroso. E o que condói nisso assim de especial? Dei comigo fitando um rasto pela chuva já de fraquíssimos salpicos no exterior daquele átrio luminoso da Luz-o-Frio, a perspectivar o perfil trôpego quer de Vítor, quer da sogra naquelas silhuetas fustigadas. Causa dó constatar que aquele tipo de marido nos acompanhou há perto de 14 anos na casa sob a minha devoção, só sinta que fere a alma a dor, após observar que as minhas raízes alicerçaram agora suporte protetor que lhes faça frente, com um patamar de respeito real. Tendo a altercação dos gabinetes esfriado todo aquele circo provocado, notei as coisas mudarem num clarão a minha órbita de trabalhos da recessão em diante. A intriga derretera face às minhas aparições. Muitos operários na travessia cumprimentavam em aceno amigável, no caso de um constrangimento tímido a assumirem que de alguma forma suspeitaram. Contudo, não lhes dei o braço a culpar. Efetivamente, pessoas que ouvem os gritinhos na feira logo se deixam de imediato encadear, face à histeria com um ruído bem estridente de uma tragédia forjada num ápice. Reingressei no meu posto do estoque na pacatez devida. O Sr. Paulo evitou o meu inquérito íntimo pelo qual de nada prestava, pondo de imediato para diante novo bloco na elaboração dos afazeres sobre a introdução dos lotes do terminal. Helena, isto conclua o lote daquelas remessas que são precisas findar. Acaso observe códigos a escurecer os dados por lapso, rodeie com marcador vivo as rubricas a desconfiar. Eu concordei. Ao facto da minha normal ocupação laboral ficar reatada na plenitude, dava-me oxigênio de sossego e regresso, e eu recusava ficar aos prantos sob os carinhos patéticos nos escritórios. Na minha labuta precisava sim do trabalho, para de imediato de modo sólido construir meu fôlego perante todas e maiores tristezas desentranhadas em vida. Pela entrada das escuridões diárias e após jantar vi chamadas ininterruptas por via do Vítor. Mantive no visor a visualização das piscadelas. Só pela margem do tempo e quando os toques esmoreciam atendia. Estou. Silenciamentos pesados sucederam-se. Provavelmente nunca imaginara escutar na via um trato alreado meu, nesta nova forma que lhe prestava. Lena, ando mesmo de visita nos espaços desta Luz-o-Frio. Preso que encares por breves diálogos, se quiseres ter para conversas com modos. Exponha para escuta, que nem tenciono as retiradas sem hora livre destas obrigações laborais. Assuntos que versem com assuntos relativos de expediente ao meu posto de armazém de nada, valerão pela vinda particular em conversas a telemóvel. Contemplei aquele percurso das cargas com pesadas desconfianças perante tudo o que aquele sujeito intentasse do nada propor e deduzir pelas costas para não chamar as vistas aos demais nos processos das firmas que ele levava face o diretor e irmão a cargo dos lucros e fornecimentos em comum na sua oficina, sendo um mero subcontratado do Luz-o-Frio com um negócio mal aparado nas vias dúbias. Fiquei à espreita a descer o patamar à portaria da minha obrigação, para que ao menos de tudo a recessão fosse sossegada, sem as confusões nos decibéis elevados para novos altos passíveis e indesejados. As portadas abriram-se lá na descida pelo andar, onde avistei que em face deste momento em concreto, Vítor trajava-se nos devidos cuidados num blusão ou gabardine que aparentava ser por motivos laborais puramente de reuniões do negócio que a todo custo e em sorrisinhos amarelos fingia expor por vias das reuniões fáceis. O Vítor, na perspectiva de aproximação, apressou nos apertos calorosos e sorrisinhos face o que por ali pairava sobre o ar-condicionado em avarias, com as falhas num contrato que pretendia com urgências ajeitarem nos gabinetes a cunha pela alavancagem em parentesco familiar. Irmão, é pois da família e família, há nas condescendências dos trabalhos que ele queira bem partilhar, ele implorava a distância perante o seu ridículo, de quem se expõe na fraqueza, a querer meter a via da amizade, onde só competência devia pautar para fornecedor limpo, face às irregularidades. Era a oficina Vitor Clima, nos relatórios de falcatruas. Repulsa enorme revolveu as minhas tripas, e tudo aquilo em mim. Um homenzinho, no qual a própria mãe mandara aos quatro ventos a sua carga depreciadora, atirando eu por má fama, julgando agora utilizar via meu irmão as cunhas diretas de contratos por conveniência na calada. Fiquei nas minhas contidas emoções,
silenciada por todo o escândalo perante a sua presença, até no seu modo, a apelar por ajuda no atoleiro criminal. O André passou nos corredores e, perante aquela mãozada apertada, disse no corte formal: saudações na via institucional. O que lhe prender com as funções desta luso-frio fica entregue em protocolo rigoroso para aprovações nos gabinetes adequados e estritos. O André, a passos gélidos, não abriu portas a amiguismos da qual na Vitor Clima expusera ao Vitor como o falso pretenso de fornecedor e na via dos rombos dados num buraco de cerca de 20.000 euros de peças. Assumido as perdas, o rombo devia por seu lugar ficar ao critério das avaliações que as equipas dos contenciosos provisoriamente faziam para desocultar. A doutora Olga, por vias das recepcionistas, deu os alertas com tudo na ordem e nos documentos precisos que ele próprio havia dado por sua entrega. Ali, defronte das presenças para as evidências, o Vitor esbracejava, mas com temor aos factos de faturas rasuradas pelas cargas que o armazém em concreto recebia com lacunas e sobrepreços por cumplicidades, via um comparsa e empregado antigo destas paragens, o dito Sérgio Ribeiro. Comprovada perante mim pelos registros e os papéis nos lotes, e os registros por minhas mãos transcritas daquelas remessas que expuseram a desonestidade vil nos fornecimentos do Vitor Clima, ali o André impôs o travão à chantagem que via matrimônios corrompidos, tentava a sua via expiatória para a luso-frio, sem se culpar face às falcatruas antigas. Vitor, perante as negativas aos factos expostos, perdeu a sua aura, tendo ali, e aquela vez na documentação pesada, o indício grave do buraco criminal com o Sérgio, por conluio a desfalcar nas faturas do armazém. O montante já passava mais de 20.000 euros a descoberto, e Vitor devia pagar o acerto dos 6.000 euros em conta dos primeiros 45 dias nos autos, sob a ameaça de polícia aos tribunais. Acabado o dia na estafa laboriosa ao invés dos berreiros no pátio, agora a mensagem era fria, mas do Vitor aflito de coações no telefone. Por tua intromissão no crivo das faturas, vais-me deitar nos processos. Culpava-me das suas dívidas, como antes na chuva me expulsavam para aliviar-lhes as frustrações, ao passo que por sua mão própria cavou e geriu as burlas em proveito e engano contínuo e fraudulento aos cofres alheios. Fechada na Mariana perante estas investidas noturnas, não sentia pesar, mas a mera certeza do desprendimento, perante que homem ali por futilidade culpadora se revelava. Eu na resiliência enviei. Os crimes os fazes, e no mesmo foro processual, te assumes nas instâncias que chamarem a responsabilidade na exatidão, e em tua via penal não assumo as costas dos erros. Fechei a janela dos alertas móveis na placidez fria mais justa de todo este tormento, que a papelada nas faturas descortinou perante o André, que a tudo agiu de correção e em silêncios protocolares da firma. O meu jantar perante a Mariana, que me trouxera empadas de frango da cafetaria, foi com sobrolho carregado em ansiedade pela minha filha, no reboliço das reações das pressões maternas. Dona Graça, em coação com as mentiras face à filha, tentava a inversão num ataque de sentimentos de chantagens perante a menina, dizendo-lhe na lágrima doentia e vitimização da desgraça sobre a figura de seu progenitor e nas pressões perante a mim que, em apelo de salvação às queixas criminais, face luso-frio, não levantasse poeiras no intuito de as calar a doutora Inês. O desespero da menina nos recados via-se nas frases escritas por apelo à mãe que ali do lado se continha por apelo da própria professora Marta em cautela para que pela lei do tribunal na via protetora não se perdesse no calor dos embates as provas do alinhamento das responsabilidades filiais e o distúrbio com a agressão verbal em seio que prejudicava psicologicamente a menina, tudo acautelado a Drá. Inês que propôs o centro tutelar dos mediações para acordos de guarda e na prova aos entraves que eles punham perante os elos que nos negavam a relação filial em segurança. Chegado ao encontro com as presenças por mediação familiar via o centro com a Drá, Natália, com os papéis preparados e provas visíveis a tudo os limites da sua raiva sem filtro e da coação na Matilde, Graça e Vitor recuaram com perdas em desmoronamentos à face das suas posturas soberbas, frente às verdades aos olhos puros em lamento de dor da menina, a prova e denúncia da professora, que relatava todas as perturbações sofridas em calado da pequenina pela tortura mentirosa do meio que lhe mentira contra a sua mãe, os abusos a exporem as condutas puníveis dos avós paternos e no progenitor na guarda das crianças,
sem amparos, face provas tão límpidas que lhes ditou as perdas com vergonha até ali dissimulada em autoritarismo, torpe sobre os demais perante a sociedade na recessão da fábrica e com as injúrias já reportadas e retratadas, face termo formal, no próprio seio empresarial para silenciar na queixa das calúnias. A tutela do divórcio atribuiu-se assim em exclusiva prestação à progenitora Helena, com a pensão ao encargo paternal devidamente calculada em 300 euros fixos por sustento provisório até final decisão e da salvaguarda na cessão das intimidações maléficas dos familiares, face Matilde, num documento escrito formal de pedido de retratação por ofensa proferida, a descer graça dos pedestalismos, com as caras torcidas a aceitarem em derrota toda aquela punição devida aos seus percursos e com as assinações à letra pelas evidências difamadas, antes as vozes pela humilhação de noites de chuvadas num pátio gelado com sacas do lixo, contendo o orgulho rasgado pelo bico torcido num estômago antes subjugado que ora já livre voava. O Vítor, na despedida à saída perante todos, soltou fraco alento. Estás tão bruta, Lena. Sem ressentir mais aquela fraca dor, só observei com gelidez no meu caminho que traçara de novo. Não é crueldade por brutalidades, mas a negação que o teu erro siga impune às minhas expensas a custear vossas faltas na coragem para bem e, na verdade, agir por tua conduta íntegra na nossa vida filial que ora se apartou a fim. Os nossos dias prosseguiam já na moradia diminuta, mas quem tinha com a mesinha no canto com sopa nas refeições limpas, onde de nós falávamos num silêncio afetuoso, com paz total na sinceridade entre os afetos, que outrora por gritos não ouvia, aos odores suculentos do pratinho partilhado pela mesa, salvo, só a minha pequena no amor mais verdadeiro da sua segurança junto de mim e do seu recém-tio André na calma. A pensão seria por via de Vítor quitada perante os apertos que o levavam nas amarguras que de per si traçou ao abismo profissional da sua reputação na indústria da lusofrio, face todos que lhe deram costas. O meu nome deixara dos boatos de graça que, pela confissão forçosa, guardava o fel entre as gengivas nas vergonhas face vizinhos pelo seu auto registrado na calúnia atestada. Num entardecer com o André, levávamos as viaturas rumo à velha aldeia alentejana às poeiras do tempo. Os campos já com o orvalho de chuviscos finos pelas ervas, a recender pela brisa que balouçava pelo jipe adentro em paz amena. Chegados ao local, a vizinhança logo comutou semelhanças das feições nos semblantes entre a falecida mãe Ana Maria com a juventude que o varão portava ao olhar e presença afável sob os seus passos. Pela entrada em moradia em paragens paradas no decurso, André com velhinhas à mão da campa que prestara numa humilde oferenda sob a pequena chaminé e umas maçãs com broas de mel tão características àquela hora colocados no alpendre pelas lágrimas, num joelho trêmulo pela comoção perante o que lhe fugira ao colo que afinal aqueles Davor, felas de Doros, instantes de saudade, chamavam ao passado de um berço terno e aclamou baixinho o nome que esperou mais de 3 dezenas naquelas portas para que pudesse sussurrar-lo com filial retorno de lágrima nos prantos libertadores da paz que no peito acalmou por inteiro todos aqueles desígnios. Mãe, eu voltei. Foi apenas aquilo, e tão intenso para me travar o lamento, que na fotografia por preces outrora proferidas, parecia com calma, num semblante já de alívio, observar tudo de onde as cinzas de amarguras finalmente foram aladas, rumo às brisas das árvores, e assim naquela limpeza dos pátios de infâncias à tardinha, partilhamos memórias, e na volta pela via lenta com a menina aconchegada nos assentos, pelas tranquilidades noturnas no rasto da estrada com André, na sua amável questão sobre os silêncios que observava nos meus percursos das janelas face o breu dos pastos se sentia lá bem fundo arrependimentos nenhuns, a afligir no final de todo um conturbado temporal expulsa sem mais ou menos a noite perante a porta. E ri de leve com alívio do que passei pelo temporal, mas não do que renasci nestes passos na calada. Muitas vezes as pessoas perguntam-me, por que não sentes a satisfação da vingança? Eu apenas sorrio. Depois de passar por tudo isto, percebi. O preço mais alto a pagar por alguém culpado não são os insultos dos outros, mas sim o momento em que a pessoa ganha consciência de que a confiança daqueles que a amavam se esgotou irremediavelmente. Antes, parecia-me que o dia em que fui expulsa de casa sem as minhas coisas,
atiradas para o pátio, era o dia do fim da minha vida. Mas afinal, certas portas não se fecham para nos aprisionar no sofrimento. Às vezes, elas batem com estrondo para nos obrigar a sair de um lugar de onde já não somos merecedores e que nos amarra ao poço. A pasta molhada com os documentos que eu segurava com força naquela noite trouxe-me para um novo trabalho, para o meu irmão perdido à multidão nas gares de Lisboa, para a justiça e para a mulher em que hoje me tornei. A mulher tem de ceder pelo bem e sossego do seu ninho conjugal, mas no ceder há um limite em não cruzar de forma que seja de abdicação do seu valor como figura e pessoa perante si na integridade ao amor da prole por quem vela na sã. Maternidade, que lhe pertence na verdade mais límpida em consciência, pura com alicerce sem farsa de teto apodrecido por calados consentimentos e faltas de zelo ao dever para si, perante os de sua família onde os papéis devem e carecem respeito no igual por cada qual. A casa e o ninho do casal pesam em primazia aos intentos de estabilidade e o carinho por igual, contudo nada com um peso em troca mais relevante do que o seu sagrado coração de alma pacificada a respirar perante as incúrias, de que por malícia tentou encobrir perante os ditos da boa conduta a falsa coberta do teto que de santos, parentes ocultava o fel por hipocrisia para ferir vida tão devotada em bem-querer aos de seu sangue, e nome com injúrias, que só num rompimento assim se redime pela dor sanada, a paz em plenitude. E os senhores deste lado, qual a opinião perante tal e qual se possa justificar do perdão ou perdão imperdoável, face os embutes familiares, onde em teto alheio mascarado por família fustiga à mercê, sem dor ou compaixão num descalabro para desgovernos da inocência que as calúnias causam. Partilhem ali mesmo ao fundo nos vossos escritos dos seus comentários, com base numa vivência pessoal, e qual as vertentes ou em iguais desfechos de lutas travadas na reposição pelo que vos de direito assistia, ou mesmo numa vivência presenciada sobre lutas e defesas ao pilar digno e do amor das crianças nos berços e em defesa ao que justo é de lei moral que deve reinar nos nossos propósitos por dignidade, perante os conflitos desta coroa na luz o frio, deixo as boas-vindas na adesão do sinal que se inscrevam ao canal com o sino à escuta, em partilhas das reações, onde mais ensinamentos por histórias assim de justiça como esta vinda, as claridades nos ensinam num elo mais na superação sobre fardos aos quais resistimos e sairemos no porvir de bem redimidos à conquista no coração vivo, aos laços humanos.